A cidade de Deus, Santo Agostinho. Livro 1. Os godos em Roma. Censura os pagãos que responsabilizam pelas calamidades mundiais, em especial a da recente devastação de Roma pelos godos, a religião cristã, por ter provocado a supressão do culto aos ídolos. Trata dos bens e dos males que, como é costume acontecer, nessa ocasião foram comuns a bons e maus. Repele energicamente a insolência dos que apresentam a objeção de ter sido ofendido pelos soldados o pudor das mulheres cristãs. Capítulo 1. Acerca dos inimigos do nome de Cristo que, por causa de Cristo, os bárbaros pouparam durante a devastação de Roma. É desta cidade da terra que surgem os inimigos dos quais tem que ser defendida a cidade de Deus. Muitos deles, afastando-se dos seus erros de impiedade, tornaram-se cidadãos bastante idôneos da cidade de Deus. Mas muitos outros ardem em tamanho ódio contra ela e são tão ingratos aos manifestos benefícios do Redentor que hoje não moveriam contra ele a sua língua, senão porque encontraram nos seus lugares sagrados, ao fugirem das armas inimigas, a salvação da vida de que agora tanto se orgulham. Não são, na verdade, estes romanos encarniçados contra o nome de Cristo, aqueles a quem os bárbaros pouparam a vida por amor de Cristo? Disto dão testemunho os santuários dos mártires e as basílicas dos apóstolos, que acolheram quantos aí se refugiaram, tanto cristãos como estranhos, durante a devastação da orbe. Ali se apaziguava o encarniçado inimigo, aí findava o seu furor de extermínio. Para ali conduziam os invasores tocados de compaixão, aos que, fora daqueles lugares, tinham poupado a vida, pondo-os a salvo das mãos dos que não tinham igual compaixão. Aqueles mesmos que, noutros lugares, como inimigos que eram, realizavam crudelíssimas chacinas. Quando se aproximavam destes lugares em que lhes estava vedado que, por direito de guerra, se permite noutras partes, refreavam a sua sanha bélica e renunciavam ao desejo de fazer cativos. Foi assim que escaparam muitos dos que agora desacreditam o cristianismo e imputam a Cristo as desgraças que a cidade teve que suportar. Não atribuem, porém, ao nosso Cristo, mas ao destino, o benefício de se lhes ter poupado a vida por amor de Cristo. Deveriam antes, se o avaliassem judiciosamente,
atribui os sofrimentos e durezas que os inimigos lhes infligiram à divina providência, que costuma com guerras purificar e castigar os costumes corrompidos dos homens. É a divina providência que põe à prova a vida justa e louvável dos mortais com tais aflições, para, uma vez provada, ou a transferir para uma vida melhor, ou a reter nesta terra para outros fins. Mas, de fato, os ferozes bárbaros pouparam-lhes a vida contra os costumes normais das guerras, por amor ao nome de Cristo, quer em outros lugares quaisquer, quer nos recintos consagrados ao seu culto, e para que a compaixão se tornasse mais extensiva. Escolheram os mais amplos, destinados a recolher multidões. Deviam atribuir isto ao cristianismo. Era a ocasião propícia para que dessem graças a Deus e recorressem ao seu nome com sinceridade, evitando assim as penas do fogo eterno. Aqueles que em grande número escaparam às presentes calamidades, usando hipocritamente desse mesmo nome. Porque muitos dos que veis agora insultar com petulância e sem vergonha os servos de Cristo, não teriam escapado àquela carnificina e àquele flagelo, se não tivessem fingido que eram servidores de Cristo. E agora, ingrata soberba e ímpia loucura, de coração perverso, resistem ao seu nome, ao qual se recolheram um dia para gozarem da vida temporal, tornando-se réus das trevas eternas. Nota de rodapé. Orósio Paulo, presbítero de Braga, historiarum adversus paganos libri septem. Menciona que foi o próprio Alarico quem ordenou aos seus soldados que poupassem os templos cristãos, particularmente as basílicas dos apóstolos Pedro e Paulo, respeitassem quem neles procurasse refúgio e não deitassem mão dos objetos de culto. Mas menciona que Alarico assim procedeu por, embora ariano, considerar Roma como sede da cristandade. Por que nos toca de perto este presbítero de Braga? Não será talvez inútil acrescentar que P. Orósio, amigo e discípulo de Santo Agostinho, com este colaborou na luta contra o paganismo. Santo Agostinho retrata-o como homem de engenho vivo, de palavra fecunda, com grande entusiasmo por conhecer a verdade e vivo desejo de ser instrumento útil na casa do Senhor, para refutar as falsas e perniciosas doutrinas que nas almas dos hispânicos têm feito mais estragos do que a espada dos bárbaros nos seus corpos. Orósio foi a Hipona consultar Agostinho acerca de certos pontos de doutrina suscitados na Península Ibérica pelos priscilianistas, que nela abundavam com prejuízo para a ortodoxia. O bispo de Hipona incumbiu de ir ao Oriente dar a conhecer os erros de Pelágio e, quando ele regressou, de reduzir a escrito
todas as catástrofes que antes de Cristo caíram sobre o mundo. Assim nasceram, historiaram a diversos paganos, Libri Septem, 7 livros de história contra os pagãos. Obra também conhecida durante a Idade Média por Maesta Mundi, Tristezas do Mundo. Tal como o mestre, também Orósio reconhece estar na providência divina o sentido da história, reconhecendo como providenciais todos os acontecimentos históricos, mesmo os mais lamentáveis. A história contra os pagãos gozou, ao lado da cidade de Deus, de muita estima e estudo na Idade Média, que fez da obra do presbítero hispânico o seu manual de história. No prefácio da sua obra, Orósio reconhece: minha humilde pessoa deve tudo que fez à tua direção fraterna. Toda a minha obra a ti pertence e para ti se volta. A minha única contribuição consiste em tê-la escrito com alegria. Além dos historiaram a diversos paganos, Libri Septem, e antes desta obra, Orósio escreveu a Consultatio sive commonitorium de errore Priscillianistorum et Origenistarum, que entregou a Santo Agostinho, o qual, em resposta, escreveu Liber ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas. B. Liber Apologeticus contra Pelagium de Arbitri Libertate.